graças às grandes viagens de navegação durante os séculos XV e XVI, o território português foi sendo sucessivamente aumentado pela integração de novas terras e novas rotas comerciais, transformando-se num grande império. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores, descobertos no século XV, situam-se a muitos quilómetros de distância do território continental e fazem parte ainda hoje da nação portuguesa. O arquipélago da Madeira, situado a cerca de 1000 quilómetros a sudoeste de Lisboa, em frente à costa africana, é constituído pelas ilhas da Madeira e Porto Santo e por um conjunto de ilhéus desabitados, as desertas e as selvagens, estas situadas bastante mais a sul. A ilha da Madeira é muito montanhosa, cortada por vales profundos, com vertentes quase verticais. A ilha é atravessada por uma cordilheira que a percorre de oeste para leste, dividindo-a em duas vertentes, a norte mais íngreme e a sul mais suave. É na parte central da ilha que fica situado o pico mais elevado, o Pico Ruivo, a 1861 metros. Os vales profundos, no inverno, são percorridos por ribeiras que se despenham pelas vertentes, arrastando com a força das suas águas pedras e terras. As vertentes montanhosas muito inclinadas chegam até ao litoral, formando costas altas de arribas quase verticais, como é o caso do Cabo Girão, que se eleva a 580 metros de altitude a pique sobre o mar. Não existem na Madeira praias de areia branca. O litoral é rodeado por blocos negros de basalto que servem de praias. As restantes ilhas do arquipélago têm altitudes pouco elevadas. No Porto Santo, o pico mais alto é o Pico do Facho, a cerca de 500 metros de altitude. Nesta ilha situam-se as únicas praias de areia branca do arquipélago. A sua situação geográfica no Oceano Atlântico, a sul de Portugal continental, a sua proximidade em relação à costa de África e a influência da corrente fria das Canárias provoca a existência de temperaturas moderadas e uma longa estação seca. As temperaturas médias anuais são mais elevadas do que em Portugal continental. Os invernos são suaves e chuvosos, e os verões são quentes e secos. Como consequência do relevo acidentado e da separação em duas vertentes pela Cordilheira Central, existem grandes diversidades regionais. A vertente sul, exposta diretamente aos raios solares, fica abrigada dos ventos frescos e úmidos que sopram de norte e, por isso, é mais quente e mais seca que a vertente norte. Nas regiões montanhosas, as temperaturas são mais baixas, chove bastante e há muitos nevoeiros. Estas características climáticas explicam a existência de uma vegetação densa de espécies muito variadas. A densidade da vegetação existente na ilha, quando da sua descoberta, justifica o nome que os portugueses lhe deram. Aliás, muitas das localidades têm nomes que se identificam com espécies então existentes. Por exemplo, a Vila de Faial, na vertente norte, deve o seu nome à existência de faias. No entanto, grande parte da floresta original da ilha foi destruída por incêndios provocados pelos primeiros colonizadores, que assim procuravam terras aráveis para a introdução da agricultura, nomeadamente da cultura do trigo.
Da floresta original, restam ainda algumas espécies, como os loureiros, as faias, as urzes e as giestas, mas grande parte da vegetação atual foi plantada. As temperaturas bastante elevadas permitiram que os primeiros colonos introduzissem a cultura de plantas tropicais, como a bananeira e a cana-do-açúcar, embora tenham de ser regadas. A ilha de Porto Santo tem uma estação seca mais prolongada que a Madeira, e aí a vegetação é rara. Os cumes das serras apresentam-se desnudados, sem qualquer cobertura vegetal. Quando as ilhas foram descobertas, em 1420, eram desabitadas. Logo após a sua descoberta, o infante Dom Henrique ordenou o seu povoamento e aproveitamento económico. A Ilha da Madeira foi, para isso, doada a dois fidalgos navegadores, João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira. A Ilha de Porto Santo foi doada a Bartolomeu Perestrelo. Eram designados por capitães donatários. Os primeiros colonos, originários do Minho e do Algarve, incendiaram os matagais e iniciaram a cultura de cereais, fruta, legumes, vinho e cana-do-açúcar. O trigo acabou por ser o cereal mais cultivado e a cana-do-açúcar o produto de maior rendimento. As condições naturais da ilha, com relevo muito acidentado, ausência de solo arável e com grande secura de verão, exigiram um enorme esforço humano da parte dos primeiros colonos. Foi necessário romper a rocha, construindo socalcos para fazer o aproveitamento dos terrenos e evitar as enxurradas violentas. Para possibilitar a rega, construíram canais de rega, as levadas, furando as montanhas e transportando a água da vertente norte, mais úmida, para a vertente sul. O arquipélago dos Açores situa-se no Oceano Atlântico, a cerca de 1.600 km a oeste de Lisboa, sensivelmente a meio caminho entre a Europa e a América do Norte, e é constituído por 9 ilhas que formam 3 grupos. O grupo oriental, formado pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o grupo central, com as ilhas de Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, e o grupo ocidental, constituído pelas ilhas das Flores e do Corvo. Tal como a Madeira, as ilhas dos Açores são de origem vulcânica. O vulcanismo não está extinto nos Açores, e um testemunho dessa atividade pode ser observado no Vale das Furnas, na ilha de São Miguel, onde a água brota da terra a alta temperatura e o solo se mantém sempre muito quente. As ilhas açorianas são quase todas muito acidentadas, com um grande número de picos. A maior altitude é o Pico, na Ilha do Pico, a 2.345 metros. Algumas crateras dos antigos vulcões abateram e formaram depressões que estão hoje ocupadas por lagoas. Por exemplo, as lagoas Azul e Verde, na Ilha de São Miguel. Na maioria das ilhas, as costas são altas e escarpadas. Devido à sua posição geográfica em pleno Atlântico, o clima dos Açores é muito úmido e chuvoso. Os ventos marítimos, carregados de umidade, provocam chuvas abundantes, principalmente no inverno. Tal como na Madeira, as chuvas dão origem a ribeiras torrenciais que correm pelos vales e vertentes em direção ao mar. A situação de cada ilha e o seu relevo podem originar pequenas variações regionais do clima. A precipitação, por exemplo,
aumenta quando se caminha do grupo oriental para o ocidental. Pensa-se que os portugueses chegaram aos Açores no ano de 1427, depois de se ter feito o povoamento e o aproveitamento económico da Madeira. A partir dessa altura, o arquipélago passou a ser um local privilegiado para a escala de barcos que, vindos do Atlântico Sul, da Índia e do Brasil, aproveitavam os ventos e as correntes marítimas para mais facilmente atingirem as costas da Europa. Quando os portugueses chegaram às ilhas, estas eram desabitadas. Existiam inúmeras aves que os navegadores identificaram como Açores, o que levou à designação do arquipélago. As primeiras ilhas a serem povoadas foram a de São Miguel e Santa Maria, tendo sido o seu capitão donatário Gonçalo Velho Cabral. Seguiu-se-lhes o povoamento das restantes. Os primeiros colonos, vindos do Minho, do Algarve, do Alentejo e das Beiras, a exemplo do que fora feito na Madeira, queimaram os matagais e introduziram a cultura do trigo. Iniciaram também a exploração de plantas espontâneas como a orzela e o pastel, muito utilizados em tinturaria. O clima, muito úmido, era propício à existência de bons prados naturais e logo desde o início da colonização se introduziu a criação de gado bovino com grande importância na economia das populações. As ilhas dos Açores passaram a abastecer de trigo os navios que partiam para a costa da África e da Madeira enviava-se açúcar para o norte da Europa. A colonização da Madeira e dos Açores foi assim a primeira experiência que os portugueses fizeram no aproveitamento económico das terras que foram descobrindo, ensaiando técnicas de aproveitamento de novos espaços.